canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou o Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. Hoje falaremos sobre psiquiatria e espiritualidade. Com quem? Quem veio aqui nos ajudar a entender melhor o que o psiquiatra faz, o que é a psiquiatria e como a psiquiatria pode se relacionar e se relaciona com a dimensão da espiritualidade. O Dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que é médico psiquiatra e professor do Instituto de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Ele dá aula de psiquiatria, né, lá para os alunos da Universidade Federal de Uberlândia. Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, nos ajudando a entender mais, né, falar mais sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. E sinta-se convidado já para outros programas, porque eu sei que a temática da psiquiatria, ainda mais à luz, né, da questão da espiritualidade, isso é assunto que a gente tem que estar explorando sempre. Luiz, a edição da revista, que o Fale Mais Sobre Isso tem a versão, né, televisiva e tem também a versão impressa, que é a nossa revista, a revista Fale Mais Sobre Isso, que circula aí na cidade de Uberlândia e região. A edição de agosto traz um texto seu, muito interessante, falando sobre o caminho da psiquiatria. E tem uma passagem que eu achei assim, fenomenal, quando você diz que na relação entre o cérebro, ou seja, órgão físico, né, e a mente, essa abstração, né, da nossa consciência, inconsciência, etc. A relação entre a mente e o cérebro é uma relação em que a mente esculpe o cérebro projeta a mente. Né? Tem uma relação simbiótica, né, entre essas duas dimensões do ser humano. Por favor, Luiz, nos ajude a entender melhor ainda o que você quis dizer com isso. Sim. Como a gente tem compreendido a mente hoje, né, do ponto de vista da medicina, a psiquiatria, que é a especialidade dentro da medicina que se dedica à saúde mental, e as neurociências e as outras ciências que estudam a mente e o cérebro. De que o cérebro é um órgão como os outros do corpo, que tem seu funcionamento biológico, molecular, influência genética, mas que ele tem a particularidade de produzir ou residir essa dimensão que é a consciência, que é difícil até de definir o que é difícil de explicar como ela acontece, e a gente até hoje não tem um modelo que consiga abarcar o que é a mente e como ela está relacionada ao cérebro. Mas o que a gente compreende hoje é que essa mente, que possivelmente é relacionada a esse órgão, produzida por ele, mas que pode ou não ser mais do que só um produto dele, isso a gente não tem como provar, não tem como investigar, ela tem uma relação de dois caminhos com o cérebro. Esse órgão, ele com certeza, quando ele não funciona bem, quando ele é lesado, quando ele sofre modificações, o funcionamento dessa mente muda. E essa mente também, ela modifica a forma como o cérebro funciona. Né? Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o ambiente em que nós estamos, a família que nós temos, o mundo que está à nossa volta, ele faz uma influência sobre o cérebro. O cérebro é um órgão muito plástico, ele é capaz de mudar e de se adaptar muito. Então é fácil de compreender que se ele é assim, ele foi criado assim por quê? Porque ele precisa de adaptar o ambiente aos desafios que todo mundo enfrenta todo dia, e esse ambiente também vai modificar ele. Né? Então ele provoca o ambiente, sua vida, sua mente, provoca mudanças moleculares mesmo no cérebro. As substâncias que são liberadas, a forma como as células estão, como elas funcionam, né? Isso tudo vai ter influência. E aí a psiquiatria, ela entra para atuar nessa interseção, né? Compreendendo as coisas da mente,
que aí a gente recebe a ajuda da psicologia e das outras ciências que estudam essa dinâmica mais profundamente, e aquilo que a gente conhece da neurociência, que vem da biologia, da genética, da imunologia, e junta isso tudo numa especialidade médica, né? Compreender essa relação da mente com o cérebro, da doença, com o pensamento, com a emoção, e lida nesse campo, nessa divisão. Como a gente está falando em relação, né, na relação entre o cérebro, que tem uma constituição físico-química, né, enquanto parte, né, do organismo maior, que é o ser humano inteiro, ele é um órgão especial, específico, mas também a questão, vamos colocar de forma abstrata, né, a mente, né, como uma dimensão abstrata, que, como você disse, não dá para identificar, comprovar, tocar, medir, de acordo com os preceitos e os paradigmas da ciência clássica, né? Mas a relação entre essas duas dimensões humanas. E a temática do nosso programa aqui hoje é a questão da relação entre a psiquiatria e a espiritualidade, que é uma linha de pesquisa ao qual você se dedica, né? A qual você tem se dedicado. E já que estamos falando nessa possibilidade da espiritualidade, quero relembrar uma passagem bastante ligada ao universo espiritual, uma passagem bíblica que fala que nem só de pão viverá o homem. Porque você falou isso, né? Se o cérebro, enquanto unidade físico-química, necessita de energia, mas a mente necessita de palavras, de educação, de influências positivas, culturalmente positivas, para poder estar alimentando o cérebro também de outros elementos que não alimentos físico-químicos. Quando a gente fala assim, vamos estudar espiritualidade cientificamente, a primeira coisa que as pessoas falam é, mas como? Isso é ciência? Né? Estudar espiritualidade é ciência? Bom, a ciência, ela descreve as coisas. Nós não estamos preocupados com por quê. Por que as pessoas têm espiritualidade? Isso é uma questão que vai ser da religião. Agora, como isso acontece e que influências isso tem na vida da pessoa, isso merece ser estudado, pelo tamanho da importância que isso tem em todas as culturas no mundo inteiro, a repercussão que tem a espiritualidade e a religião. E se existe, né, esse fenômeno que é chamado espiritualidade, ele está presente no nosso dia a dia e isso é tão humano, isso tem alguma razão de ser. Né? Isso está em algum lugar. E produz consequências. E tem consequências para a vida e tem consequências para a saúde. Sim. Então, por isso a gente resolveu, e vários pesquisadores no mundo resolveram se dedicar a esse tema. A questão de poder estudar ou não poder estudar, conseguir estudar isso, né? A mente, ela é um fenômeno incrível e difícil, né? E a espiritualidade faz parte desse fenômeno. A gente não tem como estudar ele ainda com ferramentas como você estuda um câncer, como você estuda um problema de coração, mas você pode tentar, com as ferramentas que tem hoje da ciência, usar um método que te permita compreender um pouco melhor. Essa questão da metodologia, que é muito importante, eu vou pedir para você falar no segundo bloco, porque a gente vai ter um tempo especial para discutir. A questão da metodologia para abarcar a dimensão abstrata da mente. Né? Sim. Voltamos no segundo bloco falando mais sobre isso. Nos espere aí, voltamos já.